mais uma vez, né, agora nesse segundo podcast. Meu nome é André, sou servidor do Departamento Geral de Ações Socioeducativas e hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão da identidade desse socioeducador do Degasse. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de mim, então. Porque, né, um professor de filosofia, um cara que estuda Foucault, defendeu uma tese sobre, vai parar numa unidade de internação de jovens adolescentes, né, num departamento, né, que trabalha com isso. Eu era professor do Estado, né, estava com as minhas 2 matrículas, trabalhando muito, mas fazendo meu mestrado, que em questão de tempo, né, complicada, essa questão que envolve aqui a Secretaria Estadual de Educação, que cada vez coloca menos tempo para filosofia, e não só a filosofia, né, como a sociologia, e agora na última reforma da BNCC, então, virou tudo um tempo só tem tempo atualmente para matemática e português, o resto é o resto, imagina a filosofia. Mas aí, com aquilo tudo, eu tinha 2 colegas no departamento, que ainda estão lá, falaram, André, vai ter um concurso, por que você não faz, aquilo tudo? Aí, literalmente, eu fiz, né, querendo buscar esse tempo para estudar e acabei indo para lá. Tive, inicialmente, um estranhamento, fui trabalhar a minha primeira unidade, eu entro em dezembro de 2012, uma unidade feminina, uma unidade de semi-liberdade. E como aquelas meninas davam trabalho, né, como elas pediam, né, você tinha toda uma questão. Por exemplo, se a gente pensa numa diferença das meninas para os garotos, a questão do coaching é muito maior, né? Há um outro tipo de exigência. Ao mesmo tempo que há coisas que facilitam muito, por exemplo, na questão das facções, da faccionalização. Com as mulheres a gente consegue botar uma menina do comando vermelho, com uma do terceiro comando. Com os garotos, os adolescentes, é impossível. Literalmente da morte, né? Então tem essa questão, mas por outro, havia um pouco mais, né, dessa questão do que elas colocam, te exigindo mesmo, né? O garoto é mais assim, é mais fechado, é aquilo, né? Mas teve lá, eu trabalhei nessa semi-liberdade alguns anos, até depois parar na segurança e inteligência, né, na coordenação de segurança e inteligência, e aí era um grupamento de intervenção para crises, e até ir parar depois para dar apoio para a direção geral, onde eu vou trabalhar na assessoria de sistematização institucional, envolvendo uma série de documentos e uma série de aulas na Escola de Gestão Paulo Freire, que são aulas para servidores, e aí envolve a formação, né, de diversos servidores. E aí isso aparece muito, né, essa questão do que é essa identidade, né. O Degasse tem em torno de 2.000 servidores, e se a gente pensar desses 2.000, os 1.500, ou seja, em torno de 75%, são agentes de segurança socioeducativa. Então a gente já pensa aí, poxa, tem uma categoria, né, que numericamente é bem maior. Do outro lado, a gente tem assim, em torno desses 500, vai ter desde o médico, né, que tem no Degasse atualmente, a gente, se eu não me engano, são 3. Aí tem os odontólogos, e a série, né, vai aparecer um contador, aparece 2 arquivistas, os bibliotecários em torno de 10, uma série de categorias, e aí aparece o que a gente chama, eu vou chamar aqui da segunda categoria mais presente, né? E aí eu vou envolver 3, que são os técnicos, que aí envolve, sim, o pedagogo, assistente social e o psicólogo. E aí eles fazem esse atendimento socioeducativo, são eles que fazem os relatórios, que encaminham para o judiciário e outros atendimentos, e aí começa a aparecer um certo antagonismo, né? Entre essas 2 categorias, mas não só. Há os professores também, mas a maioria dos professores hoje vem da SEDUC, né, para os colégios, mas aí começa a aparecer um certo antagonismo, né? Ainda mais nas unidades de internação, né, daqueles agentes que são, como eu já falei aqui, né, a mão de ferro, né, que envolve essa questão do rigor, e a questão dos técnicos, né, que tem toda essa escuta, né, que está escutando ali o adolescente, o que muitas vezes, né, os agentes não estão, não que isso não aconteça com outros, né? Se vocês pegarem a tese da Juliana Venuto, Os Dois Lados da Moeda, uma tese de sociologia que ela defendeu no IFIX, que envolve o perfil do agente de segurança socioeducativa do Degasse, aí ela vai colocar exatamente a questão do que eles chamam, né, do agente mamãezada, né, e para o agente, né, que é aquele na ponta da faca, né, e aí, então isso acontece lá dentro, então na verdade a gente tem um Degasse? Tem, mas na verdade são Degasses dentro do Degasse, né. Eu coloco muito assim, né, eu pego uma analogia, né, com Anal dos Navegantes Insensatos,
Aparece no livro da história do Foucault, né, mas na verdade ele usa, mas não é o Foucault que cria aquilo, essa anal, esses primeiros pictogramas, né, começam a aparecer, representações pictóricas. Na Idade Média, e na verdade a gente tinha ali aquele barco, pensando nos dois lados do Reno, que ele recolhia, né, os indesejáveis da sociedade naquele momento. E aí poderia realmente ter alguém com uma questão realmente de uma doença mental, insensata, ou um bêbado, um leproso, alguém que falou mal do nobre, alguém que ele não gosta, por qualquer motivo, aí tinha essa mistura lá dentro, né, e eles eram encaminhados por, naquele momento, era chamado de hospício hospital, né, que era essa mistura toda, eles ficavam. Eu falo muito que o DHS é o manual dos navegantes insensatos. Ou cada unidade, ou cada um está ali, cada um tem uma função, estão todos no mesmo barco, mas tem um pouco dessa questão, né, onde a racionalidade às vezes falha. Ou é muito patos, é muita sensação, né, e deixa logo para lá quando ali a coisa tem que funcionar. E dentro dessa nau, na verdade, quando a gente pensa em todas as unidades, que a gente é espalhado pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, a gente teria uma esquadra, né, de nau de navegantes insensatos, que estão lá trabalhando, fazendo sua função nas diversas questões. E hoje, qualquer um servidor do DGAS, independente da função dele, na verdade, ele é o que também? Né? Ele é um representante da sociedade. Então, ali o que a gente tem é o quê? Uma replicação do que é a sociedade, só que entre muros. E tudo que acontece nos muros altos, muro que você, se a gente pensar em unidade de internação, então, você tem até a concertina, né, que é aquele aramado, para evitar escapar, e ali tudo fica muito mais intenso. Né? E aí envolve, sim, essa questão, né, de conflitos internos, muitas vezes entre agentes e técnicos, né, outros servidores. Uma coisa que a gente vê diminuir bastante quando vai para a semi-liberdade, porque o que acontece na internação e é diferente da semi-liberdade? Na internação, o adolescente, literalmente, ele faz basicamente tudo dentro da unidade, né? Ele estuda lá dentro, né? Ele tem a liberdade dele bem suprimida, tudo com horário, o horário de quadra, o horário de questões. E há a questão, né, de unidades cheias, né? Hoje, por mais que pela decisão do STF, da segunda turma, a gente não tenha mais superlotação no sistema, mas o que a gente tem ainda? A gente ainda tem aquelas unidades que a gente herdou lá do sistema FUNABEM, que são unidades que com a lotação é maior do que prevê, por exemplo, lá no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da Resolução CONANDO, que seriam unidades com o quê? Com até 90 adolescentes, 2 módulos de 45. Hoje a gente tem unidades com bem mais do que isso, ainda que não na superlotação, mas então já traz uma coisa estranha aí, né? E isso sempre envolve o quê? Numa unidade de internação, né, uma série de regulações, e a gente também não pode esquecer a questão da faccionalização, né, de você, aí tem que separar, né, os espaços quando ocupa, para evitar qualquer crise. E tem aquilo, quem está com a liberdade cerceada quer o quê? Quer escapar. Quem é que gosta de ser? Ninguém, né? Então, por mais que você não está numa cela, você está num alojamento, ele está trancado. Então envolve o quê? Aí essa unidade de internação então vai ter uma série de regras de segurança para evitar ele escapar, até porque também se escapa, os servidores que ali estão ou vão responder por isso, né? Que o adolescente que ali está por uma decisão judicial. Né? Então envolve isso. Mas o outro lado a gente tem a semi-liberdade. O que acontece na semi-liberdade? A semi-liberdade na ideia, né, de já se criar uma autonomia maior, envolve saídas. E o que são essas saídas? O adolescente sai para estudar, todo dia, de segunda a sexta, e geralmente no final de semana ele vai para casa, né, e volta na segunda. Ou seja, numa semi-liberdade, se o adolescente não quiser voltar, por exemplo, de um colégio, ou não se apresentar na segunda-feira, depois da volta da família, não voltou. Ou mesmo se ele quiser pular o muro, que a gente chama, aí na semi-liberdade não tem essa concertina que tem na internação, ele vai pular e ninguém vai segurar ele. O agente de segurança vai falar, não respondo por isso. Ele tem que ter, né, essa questão da identidade dele, a percepção dele. E isso muda até em questões, por exemplo, se a gente for levar um adolescente com algum atendimento médico fora, né, um adolescente da semi-liberdade não vai algemado. Um adolescente da internação dificilmente não vai algemado, porque é o receio da fuga. Né? Por mais que de pegar ele querer escapar. Então envolve essas diferenciações. E aí a semi-liberdade, o que aparece muito mais?
essa questão da conversa, da fala, fica muito mais forte. E a interação entre as equipes acaba acontecendo mais. Então a gente vê, né, mais ou menos o que seria esse modelo, né, mais ou menos onde dá para caminhar. Aí também envolve diferença entre unidades, né, você vê que aqueles que são mais próximos e outros que não. Envolve diferença entre plantões, e aí são os plantões, né, envolve muita questão dos agentes, que é um trabalho de 24 horas por 76, ou seja, ele trabalha 24 horas, fica 3 dias em casa, depois volta de novo. E aí, dependendo da equipe, né, há uma diferenciação, aqueles que têm mais uma interação com a equipe técnica, outros que não, tem essas flutuações. E aí envolve sim, né, no nosso sistema, né, isso não é só Degase, né, a gente sabe pelos encontros, né, dos fóruns triagem, dos fóruns dos dirigentes e outros encontros, né, a gente sabe que nas unidades da federação isso é comum, mas então envolve sim, né, essa percepção de cada um, de onde está, o que é, e nessa identidade maior, né, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o Degase é o único estado da federação que faz parte da Secretaria de Educação. Já pertenceu a várias secretarias, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, mas há todo um movimento interno por parte dos agentes de se aproximar da segurança pública, e isso por questões de inserência até salarial, porque no estado do Rio de Janeiro, né, teve alguns benefícios, como se quisessem pagar um pouquinho melhor para o capitão do mato, né, para ele poder fazer aquele serviço. Mas tanto para a Polícia Militar, como para a Polícia Civil, para o antigo agente penitenciário, né, do sistema maior, que era a Secretaria de Administração Penitenciária, que atualmente é um policial penal, que houve uma modificação na Constituição Federal. Então, o que, por exemplo, o agente do Degase já ganhou mais, hoje ganha muito menos. E provavelmente sim, por essa questão de estar na Secretaria de Educação, que é uma secretaria inchada, uma secretaria que envolve 90 mil professores, 60 mil ativos, 30 aposentados. Então, qualquer mudança ali salarial afeta muita coisa, né? Não que os servidores de Degase sejam muitos. Tem essa questão, e aí também há o desejo de arma, porque é a questão da arma, né? Para ser ali, ele poder fazer alguns serviços fora, né? Ou pode haver outras questões, né? Há toda uma questão simbólica aí de portar uma arma ou não. E então há quem quer se aproximar literalmente da segurança pública. Mas agora, um ponto em comum, quando a gente fala, não, mas a segurança socioeducativa. E se pensasse numa secretaria de socioeducação, ou se não desse uma secretaria, né? Uma coisa vinculada mais a isso, aí todo mundo aí fica meio que hegemônico, né? A gente consegue, aí sim, unificar os discursos, né? Porque aí todo mundo entende as especificidades, né, da questão, mas é aquilo, né? O servidor do Degase, sim, ele trabalha, ele carrega essa ambiguidade. Eu até escrevi, ainda não foi publicado não, mas um artigo sobre segurança socioeducativa, vai sair, provavelmente no evento, no final do ano, deve sair no formato, deve sair como capítulo de livro, né, na verdade. Mas ali eu falo muito dessa agonística, né, do que é esse servidor, o servidor que alguns sim desejam esse desejo de Melo Matos, ou desejo minorista, né, que é voltar para o sistema antigo, e aí eu falo que eles estariam no campo de Neicos, né, quem é esse Neicos, né? Quando a gente fala em agonística, né, vem de lá de Agon, né, lá da Grécia Antiga, quem era esse Agon? O que aparece ali? Agon era um daimon, né, um daimon parece um mensageiro dos deuses, né, da inconsciência lá, o Sócrates tinha seu daimon, né? Aí Agon era do bons embates, por exemplo, um jogo olímpico, de uma representação de uma tragédia, uma discussão filosófica, né? Isso daí é agonística nesse sentido, né? Com Eros e Thanatos, ou seja, né, o que vai ser, né, essa pulsão, né, que ali não era uma pulsão não, mas essa questão, essa vontade de vida, né, e com a outra mais destrutiva, mas nesse embate mais lúdico. E do outro lado o Neicos é o da picuinha, era o daimon da picuinha, fazia a contraparte de água. E muitas vezes alguns caem nisso, né, na picuinha, em vez de colocar. E eu acho que é isso. Se a gente conseguir puxar essa questão da socioeducação para esse bom embate, saber que tem esse tensionamento, que socioeducação não é fácil, que socioeducação não se faz sozinho, que tem que ombrear, tem que pensar, que é uma coisa em construção. Por mais que o ECA esteja aí, né, a gente em 1990, a gente está com 32 anos de ECA, mas é isso. Então, se é fácil responder, na verdade, perguntar o que é a socioeducação. Aí eu lembro de Santo Agostinho quando falava assim, quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. A partir do momento que me perguntam o que é o tempo, eu não sei mais. Sinceramente, eu sei o que é socioeducação, mas eu não sei. Eu não consigo responder isso. O que é. Então eu fico por aqui e é isso.